Você deve estar pensando, será que o Donald Trump tem algum ponto negativo? Será que ele tem alguma fraqueza? Será que o todo-poderoso Donald Trump, quando dorme, não tem os seus medos, os pesadelos? É óbvio que tem. Todo mundo tem. E você, até o final desse vídeo, você vai saber quais são as fraquezas do Donald Trump. Bom, para começar, eu quero dizer que todo ser humano tem uma fraqueza, tem um medo, tem um ponto fraco. Impossível. Todo ser humano tem. O grande símbolo de fraqueza de um semideus ou de um deus é o super-homem, criado pelos americanos. Tem lá a Kryptonita, que tira a energia do super-homem. Ao contato com a Kryptonita, ele enfraquece, ele perde todo o poder. Então, o Donald Trump tem a sua Kryptonita, tem a sua queda de energia quando confrontado com algumas coisas. O Dorian Gray é um personagem, e agora eu já vou entrar em outro aspecto, e já mais aprofundado da personalidade de Donald Trump. Dorian Gray é um personagem de um livro do Oscar Wilde. Qual era o grande problema do Dorian Gray? Nesse texto, nesse livro muito bom, até recomendo que vejam, era a imagem dele. O narcisismo fazia parte do problema dele. Ele não aceitava o envelhecimento. E quando confrontado com a figura dele envelhecida, ele entra em desespero. O Donald Trump tem essa questão. Ele é muito assertivo, muito contundente, mas ele tem uma fraqueza muito grande. Uma vez eu assisti uma entrevista com uma grande repórter nossa aqui, na nossa televisão, e essa repórter sempre me pareceu muito segura, muito convicta, muito forte na sua personalidade. A Marília Gabriela, você sabe quem é. Então ela dizia para a entrevistadora que ela era extremamente insegura, que ela reagia daquela forma porque ela era extremamente insegura. Então veja, as pessoas que mais fazem questão de parecer ser poderosa, ser convicta, são aquelas que mais têm insegurança. Elas fazem isso como uma forma de reagir, uma forma de se proteger contra possíveis ataques, a sua imagem, a sua personalidade e assim por diante. Então, qual é o grande ponto fraco do seu Donald Trump? Ele não aceita ser medalha de prata. Não aceita ser menos do que os outros. Ele não aceita ficar fora dos holofotes. Então, qual é a criptonita? Qual seria a criptonita a ser usada? Se os líderes mundiais começarem a se reunir e não convidarem ele, começarem a escantear, começarem a isolar, já que ele quer que os Estados Unidos esteja isolado do mundo, então a partir do momento que ele vai perder os holofotes, isso representa uma ameaça muito grande para ele. No interior, no caso dos Estados Unidos, com a bronca que ele fez com o New York Times e tantas outras, CNN, chamando de repórteres horríveis, pessoas horríveis que jogam contra a nação, veja, eles só estão esperando um momento de um deslize do Donald Trump. Isso acontece com certeza, porque da maneira como ele confrontou, ele vai ser confrontado. E vão ser ataques à imagem, e cada vez mais ataques. E quando menos perceber, um ataque vai atingir algo, às vezes muito simples, alguma coisa, uma característica, um segredo, uma peculiaridade muito própria, às vezes até insignificante para as outras pessoas, mas que pode afetar o Donald Trump. Isso vai acontecer, porque o tiroteio vai ser muito forte. Então o ponto fraco do Donald Trump é exatamente o narcisismo dele. Narcisismo. Ele nunca será um príncipe da Arábia Saudita. Ele nunca será um Putin. Ele nunca será um Xi Jinping. Por quê? Porque esses têm poder de verdade. E o poder deles não é limitado pelo tempo. Veja, o Donald Trump tem um mandato. Então, ele tem 4 anos ali como representante do povo americano. Então, a maior fraqueza dele é a questão de narcisista e um tempo exíguo ser transitório o status dele de presidente dos Estados Unidos.
Ele gostaria de ser como um príncipe da Arábia Saudita, que vem de uma família e vai ficar até morrer como grande representante daquele povo. O próprio Donald Trump, ele tem lá o próprio Putin, né? O próprio Putin, ele está há quanto tempo no poder e vai continuar. Então isso incomoda muito ele. E por ser um processo democrático, com prazo de validade, ele mete os pés pelas mãos. Ele mete os pés pelas mãos porque ele coloca muita intensidade. Ele está administrando os Estados Unidos como uma empresa, mas uma empresa em crise. Só que existe uma coisa chamada divisão dos poderes. Existe isso. Por mais que ele tenha maioria no Senado, no Congresso, por mais que ele tenha maioria, ele não vai conseguir contentar a todos. É praticamente impossível. E ainda tem o judiciário. E ainda tem o próprio público americano. O próprio eleitor, que na hora que começar a sentir a retaliação, as consequências das atitudes truculentas dele, vai começar a mudar de opinião. Isso não tem a menor dúvida. E é por isso que tantos líderes aí e eleitores estão manifestando preocupação com relação à forma como ele vem agindo. Não é para menos. Então o grande ponto fraco do seu Donald Trump é o próprio ego dele. É um ego muito grande. Né? É Trump Tower, Cassino Trump, tudo ele fez dele uma marca. Fez uma marca. E isso é extremamente perigoso. Assim como é extremamente perigoso também para o seu Elon Musk se envolver na política. Ele pode colocar o negócio dele abaixo. Ou será que os chineses vão continuar comprando o carro da Tesla? Sendo que uma guerra comercial está aí acontecendo. Tudo isso então envolve uma fraqueza que está sendo exposta. Quando ele faz entrevistas com repórteres que confrontam ele, ele aponta o dedo, manda desligar o microfone, chama de pessoa horrível, de inimigo da nação, se afasta do púlpito, dá uma voltinha ou interrompe a entrevista. Então ele não é acostumado com esse tipo de tratamento hostil, ou tratamento que ele considera hostil. É um tratamento democrático que ele considera hostil. Porque dentro da empresa dele, volto a dizer, ele não é obrigado a ser assim. Dentro da família dele, ele não é obrigado a ser assim, não é obrigado a ser gentil. Não é obrigado. E talvez até, por não ser obrigado, ele consiga ser. Mas, no caso da condução de um país, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso faz com que ele tenha essas propostas absurdas. O propósito das propostas absurdas é exatamente chamar o holofote para ele, chamar a atenção para ele. Ele faz isso, ele lança as propostas absurdas para que as pessoas continuem falando sobre ele, comentando. Fale bem, fale mal, mas fale de mim. É esse, talvez, o ditado mais importante para o Donald Trump. Só que as pessoas vão se cansando, o mundo vai se afastando e os líderes mundiais não são bobos. Eles sabem disso. E a partir do momento que eles começarem a marcar reuniões separadas, começarem a isolar, começarem a se virar, começarem a fazer negócios entre si. Ele não comentou nada do acordo do Mercosul com a União Europeia, mas isso está incomodando ele muito. Incomodando muito. Então, a maior fraqueza dele é exatamente o que ele está provocando. Ser isolado. Ser isolado. Porque não tem graça, mesmo que ele consiga êxito. Tudo bem, vamos dizer que ele consiga. Não, é improvável, totalmente improvável que ele consiga êxito com essa maneira de conduzir os Estados Unidos. Mas vamos dizer que ele consiga. Será que ele vai ser convidado ainda para as reuniões dos outros países? Será que ele vai ser convidado ainda para reuniões, para festas? Será que ele vai ser convidado para jogar golfe? Será que o príncipe da Arábia Saudita vai convidar ele para visitar o seu palácio? É essa a questão. Da maneira como ele está conduzindo as coisas, ele tem grande chance de fracasso. E aí ele está liquidado. E o sucesso dele, se vier, vai ser um sucesso em que as pessoas não vão gostar. Baseado em ofensa, baseado em truculência, baseado em intimidação, baseado em desrespeito, baseado em quebra de aliança. Então, a chance de sucesso é pequena
e, consequentemente, ela vai trazer, se houver esse sucesso, um desgaste violento para a imagem do Donald Trump e da população americana. Porque agora a ferida está exposta. A ferida está exposta. As características do povo americano que votou no Donald Trump estão expostas, foram jogadas à mesa. Está todo mundo observando e todo mundo criticando e todo mundo dando a sua opinião. Então, veja bem, mesmo tudo acontecendo da maneira como ele quer, o futuro dele não me parece ser um bom futuro. E é isso que ele teme. E é por isso que ele confronta, é por isso que ele é agressivo. Ele já sabe disso. Ele já sabe disso. É mais ou menos como o Lobo do Mar, lá do Jack London. Aquele capitão que tinha um problema de saúde muito sério, então ele tratava muito mal os marinheiros. Porque no final, a gente, lendo o livro, a gente vai ler, é muito bacana esse livro. No final do livro, você entende que toda aquela truculência dele, toda aquela malvadeza dele, era devido a um problema de saúde que ninguém sabia que ele tinha. Então é forma de reagir. É forma de se posicionar contra tudo e contra todos que possam ameaçar a sua imagem. Ele não é habituado a receber medalha de prata. O problema é que tem competidores aí que estão sendo muito mais cogitados para assumir a medalha de ouro.